Bom dia, galera, muito bom dia. 7 horas, dia 17 de setembro de 2020. Esse ano que insiste em nos desafiar. Bom dia, Bassani, bom dia, Mutzberg. Bom dia, Zizi. Celinha, bom dia. Estamos aí no nosso nono episódio, hein? Nossa quarta temporada da Jornada Leg. Caminhando aí para o final de mais um mês. Mais um dia começando. Mais uma chance de construir algo novo, de buscar um resultado diferente. Bom dia, Francisca. É isso aí, galera. Mais um dia de oportunidades. Bom dia, Malu. Vamos nessa. Já falamos de 8 virtudes, hein? Fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza, temperança e coragem. Vamos falar hoje sobre humildade. Bom dia, Ivete. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Leandro. Todo mundo aí chegando. Bem-vindos todos. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Essa conversa diária muito bacana. Olha, isso é um convite tanto, hein? Comer uma muqueca capixaba, isso é maravilhoso. Vamos combinar isso aí, vamos nessa. Legal, pessoal. Bom, estamos aí juntos mais uma vez para o nosso nono episódio da Jornada Leg. Essa jornada, essa temporada número 4, inspirada aí nas virtudes que eu comecei iniciando aí com a Ordem dos Templários, né? As 7 virtudes da Ordem dos Templários. Mas como a gente vai ter aí essa temporada com 18 episódios, eu busquei outras virtudes encontradas na psicologia positiva, encontradas na filosofia, encontradas no cristianismo, em outras linhas espirituais também, de tal forma que a gente embala aí 18 virtudes e obviamente estou falando também um pouquinho do contraponto dessas virtudes, né? E com isso a gente vai trazendo novos conteúdos e desenvolvendo novas perspectivas, né, para a nossa vida e transformar esses conceitos em ação e essa ação em destino, né? Essa é a ideia. E hoje a gente vai falar sobre humildade, uma palavra muito importante, uma virtude importante, obviamente, como todas as virtudes são, mas essa palavra ou esse termo, ele traz uma certa conotação confusa, e eu queria colocar para você qual que é o meu como é que é, Mutzberg? Quem depende do mundo permanece enredado nas zonas mais grosseiras da existência. Poxa do Binato, isso aí. Bom, até me perdi, mas vamos lá. Essa palavra traz algumas conotações equivocadas. Então vamos lá na origem da palavra, tá? Vamos na origem da palavra humildade. Quando a gente pesquisa a origem da palavra humildade, a gente encontra duas conotações aí, ou dois termos do latim que a gente pode fazer uma correlação. Uma é humilitas, né? Humilitas é aquele que vive numa pouca elevação, né? E a palavra humus, que significa terra. Aí olha só, eu converso sobre isso já tem um tempo. Eu imagino o seguinte, ó, o que é o humus, pessoal? Vamos construir um conceito antes de pegar um sinônimo, para a gente entender o motivo e o conceito da palavra humildade. Então imagina o seguinte, ó, aqui é a terra, tá? Aqui é a terra, o solo, tá? E aqui é o humus. O que é o humus? O humus é a parte orgânica da terra. Então você vai olhar sobre a terra e você vai ver um monte de árvores, né? Árvores que são diferentes entre si. Percebe? Uma árvore que tem um formato, que dá um fruto, outra árvore que tem outro formato, que dá outro fruto, uma árvore que tem outro formato e dá outro fruto, uma árvore que tem outro formato e dá outro fruto. Porém,
Na parte orgânica da Terra, ali onde ficam as raízes dela, a olhos nus, elas são muito parecidas, se não iguais. Percebe? Então veja, a palavra humano também deriva de humus. E o que significa humano? Humano significa, no conceito mais científico, aquela espécie que tem uma linguagem, uma fala, uma condição de se articulada de se comunicar e que dá origem ao Homo sapiens, que é o homem sábio. Mas o humano que deriva do humus, o que nos torna aqui iguais? Se eu tirar tudo aquilo que nessa sociedade moderna me qualifica, e se você tirar tudo aquilo que nessa sociedade moderna te qualifica, o que sobra? Sobra o humano que a gente é. Então, num certo sentido, no humano nós somos muito parecidos. Entende? Então, veja, a palavra humus, que é o significado de terra e a parte orgânica da terra, ela coloca todas as árvores iguais nesse lugar aqui. A palavra humano nos torna, de certa forma, iguais. Nos coloca na mesma espécie. E a palavra humildade, que deriva disso tudo, é a condição de igualdade que eu me coloco diante de você. Não é uma condição de subalterno. Não é uma condição de rebaixamento. Não é uma condição de submissão. É uma condição de igualdade. Por mais que eu faça algo muito elevado, eu me coloco numa condição de igualdade. Esse é o significado que eu acredito e que eu procuro compartilhar e desenvolver para a palavra humildade. Então, se você faz alguma coisa muito sensacional, você apresenta aquilo como um resultado tranquilo. O vangloriar-se, o orgulhar-se em demasiado de uma obra, a soberba, a arrogância, são o oposto do conceito de humildade. E muitas pessoas confundem humildade com a condição econômica de pobreza. Não sei se você já viveu essa experiência, mas tem pessoas que passam assim por lugares mais economicamente desprovidos, né, como comunidades, favelas e tal, e falar que é um lugar que mora muita gente humilde. Como se gente humilde fosse sinônimo de gente pobre. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é humilde. E tem muita gente que tem nenhum dinheiro e é arrogante. Porque isso é uma condição humana, não é uma condição econômica. Entende? Então veja, a gente pode pesquisar sobre isso, e é legal fazer essas pesquisas. Eu sempre procuro ler alguma coisa antes das nossas lives, porque isso abre a minha cabeça, me coloca também numa outra linha. E aí a gente vai lá no budismo e vê o seguinte: o que é humildade para o budismo? É a consciência que se tem do caminho a se levar para se libertar do sofrimento. Ou seja, humildade está ligada à consciência e à aceitação de que você vai ter que trilhar um caminho para se livrar do sofrimento. Então te coloca igual a todo mundo. Todo mundo tem essa sina ou essa oportunidade, vai. Na filosofia, o Immanuel Kant, o filósofo alemão, ele fala que é a virtude central, né? Que a humildade é uma virtude central, porque ela dá uma perspectiva apropriada de moral no sentido de comportamento em sociedade. Então, aquele que faz obras faraônicas, sensacionais, que desenvolve coisas maravilhosas, ele se coloca de uma certa maneira igual aos demais. Atribui-se ao Einstein uma frase que ele diz que é um físico espetacular, uma das mentes mais brilhantes do planeta, da nossa espécie, e ele atribui-se a ele uma frase que ele diz que por detrás da matéria, por detrás do material da matéria, que foi objeto de estudo que ele usou a vida toda, há algo de inexplicável. Ou seja, essa é uma condição de humildade. Um cientista soberbo iria querer explicar o inexplicável, iria querer entender o inteligível, iria querer formular uma teoria sobre aquilo que é inteorizável. Já o Nietzsche, que é um contraponto da espécie humana, né, brilhante contraponto, por sinal,
Ele diz que a humildade é uma falsa virtude. É muito engraçado, tem hora. É uma falsa virtude que dissimula as ilusões que uma pessoa esconde dentro de si. Então, uma pessoa que não é capaz de realizar nada, ela usa a humildade como algo, como uma máscara para se esconder por detrás. E a humildade é uma virtude, mas se mal utilizada pode ser uma máscara, como todas as outras virtudes, né? Você deve conhecer pessoas que aparentam uma postura de fé, mas que não têm a fé. Ela tem a máscara da fé. Você deve conhecer pessoas que aparentam a postura da caridade, mas que não têm a caridade. Ela tem a máscara da caridade. E pouco importa isso. O que mais importa é como é que você usa essas questões. Se como virtudes do seu eu superior, se como vícios do seu eu inferior, ou se como máscaras do seu eu idealizado, né? O nosso compromisso aqui, o meu compromisso aqui, não é com o mundo. O meu compromisso aqui é provocar você. E, obviamente, provocar a mim, né? Quando eu falo isso para você e fico me lembrando de fatos da minha existência, eu seguramente posso me lembrar de situações onde eu estava usando uma máscara ali do humilde, uma máscara do caridoso, uma máscara do justo, uma máscara do prudente. E saber disso é importante. Saber disso é importante, para que eu possa escolher quem eu quero ser no lugar de quem eu tenho sido, né? Então esse é o nosso desafio, pessoal. Todas essas virtudes que a gente está conversando aqui, e no futuro muito próximo, vocês vão ter acesso, obviamente quem quiser, a vídeos que vão ajudar a colocar essas virtudes em prática. Há vídeos que vão ajudar a colocar todos os conceitos que a gente está compartilhando nessas lives em prática. E olha que a gente está falando de 66 com 9, 75 lives. 75 lives vão dar origem, até então, né, a 75 vídeos, por assim dizer, que ajudam você a aplicar esses conceitos todos que a gente está conversando. Isso vai estar no ar em breve na escola virtual lá no Enxad Online, né? O Mutzberg fala assim: o orgulho é adversário da humildade, né? É um ponto, né? A vaidade é um adversário da humildade, a soberba é um adversário, a arrogância, né? Então, tudo aquilo que te coloca num nível, ou que te coloca numa sensação de estar acima de alguém, é um adversário, é um contraponto, é o oposto, é o outro lado dessa mesma moeda humana, que é a humildade, né? A humildade está num lado, a soberba está no outro lado. E a calibração desse negócio é que vai te dizer o quanto você está indo na medida certa, no nível de igualdade, no nível de equanimidade que se espere ter. Claro que é uma medida muito subjetiva isso. É uma medida muito subjetiva. Às vezes a pessoa está com a postura do humilde, mas por dentro ela está com a arrogância brotando. E de novo, pessoal, não tem certo, não tem errado, não tem julgamento, o que tem são consequências. E quais são as consequências de uma pessoa que carrega consigo a virtude da humildade? Ela tem uma facilidade maior de se relacionar com as pessoas, ela tem uma facilidade maior de se conectar com as pessoas. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, e essa lembrança ela é tão forte que eu uso ela como uma âncora para me lembrar, né? Para me resetar e me colocar no devido lugar. Eu me lembro quando eu estava trabalhando na Embratel, eu tive a chance de conseguir lá aprovar dentro da Embratel a oportunidade de fazer um mestrado fora do país, né? Um mestrado nos Estados Unidos. E eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Era um mestrado que jamais eu conseguiria pagar com recurso próprio. E na época a Embratel, lá, o chefe do meu chefe apoiaram e eu pude fazer esse mestrado. Foi um curso de 3 anos, onde eu passava uma parte do ano nos Estados Unidos, o resto do ano aqui, fazendo os trabalhos, né? E eu comentei isso com algumas pessoas lá em Ribeirão Preto, na época eu morava lá, e eu comentei isso com muita efusividade, né? E uma das pessoas com quem eu comentei, ela começou a me dar uma tirada, assim, né? Falou: nossa, que bacana, então você vai ser melhor do que já é.
Aí eu senti um certo grau de ironia, eu falei, não, eu só estou comentando com você porque é uma notícia boa e eu queria compartilhar, dado que você é uma pessoa que eu gosto, respeito e admiro e tal. Mas naquele momento a minha fala denotou para essa pessoa um certo grau, eu imagino eu, né, e a gente pode conversar sobre isso depois, de arrogância, de soberba e tal. Quando na verdade eu estava só compartilhando isso, né? Então veja, e é claro que hoje eu penso da seguinte maneira, se ele entendeu um aspecto de soberba ou arrogância da minha parte, é claro que essa responsabilidade é minha, né? Eu sou o comunicador, eu estava contando isso para ele, talvez eu tenha transferido um pouco dessa imagem para ele lá. Como de vez em quando algumas pessoas comentam isso comigo, pô Luiz, às vezes você passa um ar meio arrogante e tal. E eu procuro estar em observação disso, eu procuro observar isso. É bem verdade que tem algumas opiniões, né, que são muito qualificadas e tem algumas opiniões que são opiniões meio descomprometidas comigo, né? Eu procuro também considerar isso. Mas o cuidado que eu procuro tratar é no intuito de entender que a igualdade que existe entre eu e você não está apenas no fato de que nós somos capazes das mesmas coisas, mas está também no fato de que você pode fazer coisas muito melhor do que eu, e eu fazer coisas muito pior que você, e você fazer coisas muito pior do que eu, e eu fazer coisas melhor que você. Portanto, eu posso aprender as coisas nas quais eu sou pior com você que é melhor, e você pode talvez aprender coisas nas quais você é pior comigo que sou melhor. Aí a igualdade se nivela, entende? A humildade se nivela. Eu não vejo, sinceramente, humildade com aquela figura do cara prostrado para frente, curvado, humilhado, subalterno e rebaixado. Eu não vejo dessa maneira, né? O Mutzberg comentou, a humildade e caridade andam juntas. Humildade, caridade, fé, esperança, justiça, prudência, fortaleza, as virtudes andam juntas. E os vícios andam juntos também. Só que uns podem se misturar com os outros, né? Eu não conheço, né? Se você conhece, parabéns. Mas eu não conheço um ser humano preenchido apenas de virtudes. Eu não conheço, né? Não conheço mesmo. E olha que eu poderia te dizer que eu conheço pessoas que são mestres espirituais, conheço assim, de ter tido contato, conversado, aprendido lições, feito trabalho juntos, pessoas que estão numa linha de crescimento espiritual há muitos anos, mas há muitos anos, há coisa de 30, 40, 50 anos, e que muitas vezes, né, caem em tentação, por humano que são, e dão uma escorregada, entende? Então, a virtude e o vício são lados distintos de uma mesma moeda que é carregada num bolso humano, de qualquer ordem. O cuidado é a atenção disso, é se manter numa atenção plena o tempo todo e se percebendo diante das situações e circunstâncias que você vive, né? E procurar reconhecer no sentido de conhecer de novo, de perceber aquilo, né? Eu acho muito engraçado quando a pessoa se auto-atribui a humildade como uma virtude e transfere uma percepção de humildade. Não, eu sou uma das pessoas mais humildes que eu conheço, né? Você já deve ter visto alguém falar assim. E aí algumas pessoas que ao redor começam a se entreolhar, né? Como quem diz assim, puxa, quanta humildade, né? E eventualmente, dependendo do ambiente do qual você faça parte, rola até uma brincadeira em relação a isso. Mas, turma, na boa, não importa muito, né, na verdade, nessa nossa conversa, não importa muito o que as pessoas fazem, o que elas fazem das suas vidas. O que eu quero salientar é o que você faz da sua vida, o que eu faço da minha vida. Senão você vai perder muito tempo olhando para os outros, quando esse tempo poderia ser aproveitado para você se auto-aperfeiçoar. Então o convite, a ideia, o chamado, a proposta é que você observe, né, o quanto você está sendo humilde, né, no sentido de igualdade, né, no sentido de igualdade, de ser igualitário, não no sentido de se rebaixar, de se submeter, de se tornar subalterno. Não é isso, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez soe um pouco estranha para a maioria de vocês, mas eu conheço alguns teólogos, conheço algumas pessoas que são estudantes da religião,
e praticantes da religião que defendem a ideia de que o ser humano deve ser submisso, né, à imagem e à existência e à crença na existência de Deus. Mas eu também conheço alguns teóricos da teologia e alguns praticantes da religião que dizem que a beleza do humano é se colocar diante de Deus como sua imagem e semelhança. Ou seja, no estado de humildade, como se fôssemos eu e Deus iguais, entende? De novo, não vou dizer qual é a visão certa, qual é a visão errada, porque eu não sei, né? Mas eu vou dizer que tem consequências. Se eu puder compartilhar com você a minha experiência pessoal, tem situações que eu me coloco submisso mesmo. Mas ali eu não estou sendo humilde. Ali eu estou sendo submisso. Ali eu reconheço que eu estou sendo menor, pequeno demais. E quando vejo a grandeza, né, de Deus, porra, eu me sinto muito pequeno. Mas quando vejo que fui capaz de fazer algo que se assemelha a uma criação de Deus, eu me coloco como um filho semelhante à sua imagem, entende? E ali talvez eu me sinta um pouco igual e talvez ali um pouco humilde, no sentido de igualdade. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Se você estiver me entendendo ou se eu estiver me fazendo entender, vai dar um joinha ali, só para eu sacar. E a Celida fala o seguinte: a humildade também deve estar em quem está ouvindo. Isso no seu exemplo. Talvez a reação dele não foi de humildade, e não na sua alegria de compartilhar. Pode ser, mas eu não posso exigir isso do outro, entende? Eu não posso exigir nada, quer dizer, até posso, mas vou ter consequências. O que eu quero mesmo é viver uma vida onde eu tenha mais perspectivas e apreciações do que expectativas no outro. Porque a ideia de expectativas no outro sempre é um caminho para a frustração, né? Então, legal, galera, esse joinha é bacana, porque é delicado falar sobre isso, né? Eu conheço, faço parte de grupos da igreja, converso com pessoas e vejo pessoas assim, se colocando de uma maneira muito submissa diante de Deus, e eu observo aquilo, né, e aprendo com isso de alguma maneira, mas acredito que tem momentos que você se sente tão bem, tão conectado com Ele, que você fala: puxa Deus, eu me sinto tão à sua imagem e semelhança, e esse é um lampejo, um lapso de tempo que eu me sinto, cara, eu sou capaz de criar, né? E aí vem um recado final, pessoal, um recado final que eu acho muito poderoso. Você pode ser o ser sonhador, ou você pode ser o objeto sonhado. Você pode ser o ser realizador ou o objeto realizado. Você pode ser o ser obrador ou a obra concluída, entende? Então você pode ser o agente da sua vida, ou você pode ser o efeito de uma vida sobre a qual você não teve protagonismo. E a humildade, para mim, é um elemento fundamental para o protagonista. A humildade, para mim, é o elemento que diz para mim e para você que você é responsável pela sua vida, tanto quanto eu sou responsável pela minha. E aí, me perdoem, né, se eu não estiver me fazendo entender, mas não há nada de arrogante em dizer que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, tanto pela fortuna quanto pelo infortúnio, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso. Na medida que acredito nisso, e acredito que você também deva ser responsável por isso, nos colocamos no mesmo nível. Aí estamos praticando uma humildade que nos empodera, que nos fortalece. O meu receio e o recado final que eu deixaria é que, se você olhar no espelho e ver uma pessoa humilde, e essa pessoa for uma pessoa enfraquecida e submissa, no meu conceito, no meu livro, isso não é humildade, isso é outra coisa. Ok? Galera, muito legal essa conversa de hoje também. Eu só quero usar esses últimos minutos para falar para você o seguinte: olha, eu vou falar isso com frequência, porque esse é um projeto que eu estou trabalhando para dar muito certo. 9 a 11 de outubro vamos ter a jornada Sherpa. O desafio Sherpa. O que é o desafio Sherpa? O DX2, tá? Já tivemos o DX1 agora em setembro e vamos ter o DX2 agora em outubro, tá?
E o que é o DX2? É uma jornada que a gente empreende de sexta-feira à noite, sábado do meio-dia até a hora que for, e domingo das 10 até 18 horas mais ou menos, onde a gente faz uma grande leitura sobre o mundo do qual a gente vive, né, as etapas que a gente já passou, as eras que a gente já passou, entendendo o contraponto entre instituições e o indivíduo. Falamos sobre a teoria da personalidade, como é que surge em nós aquela ideia do eu superior, do eu inferior, do eu idealizado. A gente entra nas questões relacionadas a modelo mental e padrões emocionais, e a gente empreende um exercício de mergulhar fundo em valores, em princípios, em propósito. A gente fala sobre missão de vida, fala sobre objetivos e conclui com um grande projeto de busca de atingimento de um Everest, busca de atingimento de um resultado superior na própria vida. É uma experiência muito bacana, a primeira edição foi muito legal, tem pessoas aqui da primeira edição que podem até mencionar, alguns se comprometeram a fazer um vídeo para a gente divulgar isso melhor. Eu quero muito ver esse encontro, se a gente consegue colocar nessa turma pelo menos umas 10, 12, 15 pessoas, para a gente ter uma dinâmica diferente, bastante positiva, porque depois do desafio Sherpa, depois do DX, a gente tem sempre encontros regulares online. Formamos um grupo no WhatsApp e depois combinamos algumas intervenções e alguns encontros via online para a gente avançar nos nossos projetos e colocar tudo aquilo que foi discutido na imersão em prática. E com isso ir trabalhando todos esses conceitos que a gente está trabalhando nas nossas lives. É claro que não dá para colocar todos os conceitos, porque a gente está falando de muita coisa. Mas muitas coisas que a gente falou nas lives anteriores apareceram no DX1 e vão aparecer no DX2. É bem razoável acreditar que pessoas que fizeram o DX1 vão participar do DX2, porque elas tiveram aí um benefício muito bacana de participar de qualquer edição do DX sempre que quiserem, né? Porque participaram do DX1 e foi uma demonstração de retribuição de confiança. Então quero muito que você avalie isso. E se for possível, se você considerar a possibilidade de participar do DX2, já reserva a sua agenda para 9, 10 e 11 de outubro, porque a partir da semana que vem, possivelmente, a gente vai começar a divulgar para depois abrir as inscrições. Vão ser poucas inscrições, no máximo 20 inscrições. Não dá para botar muito mais do que isso, porque é um trabalho delicado, é um trabalho que exige um cuidado. Algumas pessoas do DX1, tá sendo importante ter conversas individuais com algumas pessoas por causa das questões que estão vivendo, e é um trabalho que está me dando um prazer enorme e já me preparando para o psicólogo que eu estou me formando, para o psicólogo que eu vir a ser. Então quero te convidar para participar disso, guarda na tua agenda e muito em breve a gente vai começar a divulgar com um pouco mais de frequência o Desafio Sherpa edição número 2, ok? Agora dia 9, 10 e 11 de outubro. É muito legal, vai ser muito bacana, obviamente tem um custo para isso, e se ao final do curso você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta. Se você não tiver pago ainda, não precisa nem pagar, tá bom? Tamanha a confiança que eu tenho nesse trabalho e tamanho o resultado que a gente viu na primeira edição do Desafio Sherpa. Tá legal? A galera falando aqui, ó, Mutzberg estava lá com a gente, foi excepcional ter participado do DX1, o Brinkman também estava lá mandando um joinha, a Aziz falando, ó, grande oportunidade de revisão e transformação pessoal, e olha, é uma grande oportunidade para iniciados e para iniciantes. Eu tenho feito esse trabalho já há bastante tempo em outros fóruns aí, e toda vez que eu faço eu aprendo um monte de coisa com isso também. Então é um exercício tanto, galera, pode acreditar, tá legal? Bom, turma, ótima quinta-feira para vocês. Hoje o dia vai ser intenso, passa a tarde toda na Cacau Show, revisando um monte de projetos lá com a turma da operação. E vamos nessa. Amanhã nós vamos falar sobre generosidade, tá? Uma virtude importante também, uma virtude muito bacana, que conversa com todas as outras, todas aqui que a gente conversou, mas conversa muito com a caridade também, e a gente vai falar um pouco sobre generosidade, tá legal? Gente, bom estar com vocês, boa jornada, força sempre, e vamos com tudo. Até amanhã. Tchau.